Olá, queridos, bem-vindo novamente ao nosso canal Vinho Novo, Vinho Odres Novos. Hoje nós teremos um assunto bem importante para tratar com vocês. Já até dei alguns spoilerzinhos lá no Instagram, né, para vocês estarem orando, buscando, lendo e se interessando também por saber o que é bastardia. Você já ouviu falar desse termo? Bastardia? A Bíblia no Velho Testamento ela não diz exatamente este termo, mas ela dá os sinais. Ela mostra o contexto, ela mostra os textos, as histórias, para que a gente possa identificar nos personagens os pecados e nos arrepender, tá? Então, vamos lá para o texto principal, que a gente até deu spoiler lá no Instagram, que é sobre a vida de Judá, né, que está lá em Gênesis 38. Então, discorre ali a história de Judá. Então, ele saiu de casa sem casar e foi para uma terra distante e casou com uma mulher daquela terra, teve filhos, e os filhos morrem. Na verdade, Deus, a Bíblia fala que Deus mata o filho dele porque ele era perverso, tá? Então, está mostrando que a porta que estava aberta na vida de Judá por causa de ter saído de casa, que na verdade não começou em Judá e sim em Jacó, que também saiu de casa sem ter casado e foi morar na casa de Labão, está dizendo que, olha, Judá está repetindo. E nessa repetição, este pecado familiar na terceira geração gerou morte. E não só morte, que a palavra perverso ali, ela tem outras conotações. Então, miséria, né, que o espírito de bastardia, o pecado de bastardia pode trazer sobre aquela pessoa. Então, a Bíblia, ela dá vários sinais. E a nossa vida também começa a apresentar esses sinais. Então, por exemplo, quando tem os filhos que estão debaixo do pecado de bastardia dos pais ou dos avós, quais são as características desses filhos? O que começam a apresentar nesses filhos? Então, os filhos têm muito mais prazer de estar fora de casa do que em casa. Então, tudo é motivo para ele estar na casa dos amigos. Então, a vida dos amigos é mais interessante do que a vida deles. O jeito que a família do amigo é mais agradável do que a própria família. Às vezes tem todo o conforto, uma família que tem paz e mesmo assim tem uma insatisfação no coração que quer levar ele para fora de casa. Saem de casa sem casar, então repete a mesma história que já teve na família anteriormente. Às vezes nos pais não, mas às vezes nos avós. Então, uma repetição que às vezes pode, inclusive, pular gerações. Então, saem de casa sem casar, vão estudar, sempre estão procurando um jeito de estudar longe de casa, para justamente ficar longe da cobertura dos pais. Por quê? Porque os pais são que cobrem os filhos do mal. Então, eles só podem sair da cobertura dos pais somente após o casamento, tá? Onde tem uma nova aliança, né? Que é o casamento que vai cobrir, que vai trazer a proteção na vida daqueles filhos. Então, esses são os sinais que os filhos vão apresentar em relação à bastardia. Quando o Senhor começou a me ensinar, a falar um pouquinho sobre a bastardia, ele me levou para uma situação bem até interessante. Me levou numa negociação com irmãos cristãos. E esse casal tinha um dos filhos que já morava fora de casa, sem casar. E daí, nessa negociação, teria a possibilidade dos pais morar na mesma cidade daquele filho e esse filho iria voltar para dentro de casa. Pois ele tentou convencer e realmente convencer os pais de que não, que aquela negociação não era uma boa ideia, para justamente poder manter os pais na cidade onde os pais estavam e ficar sozinho na cidade que ele estava. E daí o Espírito Santo me falou sobre isso. Ele falou assim, olha, esse rapaz está debaixo do espírito de bastardia. Eu, na época, não entendi muito bem, até relutei. E um dia, esse rapaz foi na igreja e o Espírito Santo falou assim, olha para o rosto dele. Esse é o rosto da bastardia. Estava com uma namorada fora da igreja. Então, tudo para a pessoa que está debaixo do espírito de bastardia, o que está fora é melhor. Então, a namorada de fora é melhor, o amigo de fora da igreja é melhor. Então, tudo que for fora daquilo que Deus propôs para a vida dele quanto à segurança, à proteção, à aliança correta, ele não tem interesse. Vai ter sempre interesse naquilo que está fora. Então, aí eu acabei indo falar com a família, com a esposa, e falar assim, olha, o Espírito Santo me falou que seu filho está debaixo de bastardia. E daí ela também não entendeu, porque era um termo que ela também não conhecia, mas eu passei algumas informações para ela de vídeo para poder falar, para poder entender o que era bastardia. Aí um dia, numa conversa, ela falou assim, olha, Cláudia, já tinha recebido uma profecia de uma pessoa, uma palavra de revelação, de que eu não deveria deixar meus filhos sair de casa sem casar. E na época eu não entendi, não fui buscar a direção de Deus também assim em relação a isso, mas aquela palavra ficou ali.
E daí eu fui perguntar para a pessoa, mas me conta, como é que foi a história sua e do seu marido? Olha, nós dois saímos de casa sem casar. Então nós fomos casar depois que nos conhecemos, já há algum tempo, depois que nós dois tínhamos saído, já estava morando até juntos, né? Então toda vez que a gente sai de casa para morar junto, para estudar e não volta, para trabalhar e não volta, a gente vai estar debaixo do espírito de bastardia. Mas só que uma coisa que a gente tem que observar que provavelmente não começou na gente. Nós estamos refletindo a história de alguém. Então, como foi o caso de Judá. Ele estava repetindo a história do pai dele, né? Que gerou morte nos filhos dele. Tá? Então, por quê? Porque estava fora da proteção. Uma vez fora da proteção, a gente fica desprotegido realmente do cuidado dos pais. Então, sempre a gente tem que observar que às vezes não começou nas nossas vidas. Eu não me lembro na época se ela me contou se os pais ou os avós dela também aconteceu a mesma coisa, que provavelmente sim, tá? Mas quando vem a luz na nossa vida como cristão, é para justamente a gente libertar as gerações, pedir perdão para as gerações anteriores, a nossa, 2 a 3 gerações, e para gerar a bênção nas gerações futuras, a partir de nós, até 1000 gerações. Então, aquilo que a gente não se arrepende, nossos filhos irão ter as consequências, porque lembra daquele vídeo que eu falei para vocês, tal mãe, tal filha, as coisas vão se repetindo, e os nossos filhos vão gerando pecado até chegar à morte, como foi o caso do filho de Judá. Tá bom? Então fiquem atentos com os sinais da vida de vocês. Por quê? Porque isso vai estar dizendo se os filhos de vocês estão debaixo ou não de bastardia. Tá bom? Muito obrigado. Foi um prazer novamente ter falado um pouquinho para vocês desse assunto tão importante do pecado de bastardia. Olhem para a vida de vocês. Se tiver essa história na vida de vocês, busquem de Deus, se arrependam para que vocês possam viver em liberdade. Um abraço a todos.